Depois da chuva do fim de semana, a segunda começou com temperatura um pouquinho mais baixa. Nesse mês, o esperado era de 166 milímetros e até agora já choveu 83. Isso já é 50% do esperado. Veja então na previsão se a chuva continua nesse início de semana. A previsão do tempo para esta terça-feira será de céu encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 22 e a máxima não passa dos 28 graus. A quarta-feira segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima alcança os 31 graus. O município de Passo Fundo tem novas normas de segurança para o funcionamento de casas de shows e de eventos artísticos, boates, clubes noturnos e estabelecimentos similares. A lei foi promulgada pela Câmara no começo desse ano. E quem vai nos dar detalhes destas normas é o autor da lei, o vereador Márcio Patucci, que também é o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Presidente, seja bem-vindo ao PFTV, é um prazer lhe receber aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar contigo, Thaís, com os telespectadores da TV UPF. Bom, essa lei, ela foi pensada quando e para atender quais necessidades? Olha, Thaís, essa lei ela surgiu de uma comissão especial que a Câmara criou ainda no início de 2013, no início dessa legislatura, tendo em vista aqueles fatos que aconteceram lá em Santa Maria. Então, nós, através dessa comissão, reunimos órgãos de fiscalização, a comunidade e proprietários de estabelecimentos para que alguma medida pudesse ser contemplada numa legislação. Ou seja, esse marco regulatório que foi criado, ele envolve vários aspectos em relação à segurança, à informação, a tudo aquilo que o proprietário desses estabelecimentos tem que se habilitar para poder ter o seu empreendimento apto a oferecer esse tipo de serviço à comunidade. Bom, certamente foram muitas reuniões, encontros, visitas. De uma maneira geral, na sua visão, os estabelecimentos de Passo Fundo estão de acordo com o que hoje a lei está pedindo? Olha, foram 2 anos aproximadamente de encontro, de reuniões que a Câmara acabou protagonizando e algumas visitas que nós fizemos a alguns locais que oferecem esses estabelecimentos. Na verdade, eu vejo que muita coisa avançou. Alguns proprietários acabaram ajustando, melhorando, não só a segurança, mas também a informação ao usuário e, de certa forma, eu vejo que está muito contente os estabelecimentos. Claro que, agora, a partir dessa lei, o Poder Executivo tem o dever de fiscalizar e impor essas normas a todo e qualquer proprietário. É possível citar algumas das normas, presidente, que já estão valendo e que precisam da fiscalização? Claro. Na verdade, assim, nós pautamos pelo dever da informação, ou seja, o usuário, ao chegar num estabelecimento desse, ele vai ter que ter acesso ao alvará, a quantidade de pessoas que possa se estabelecer, avisos terão que ser feitos no início das festas, informando a quantidade de pessoas, alarmes de incêndio. Então, todas essas situações que protegem o usuário, elas devem estar de acordo. Claro que a legislação ela avançou em reunir algumas informações que já eram de obrigação em outras leis municipais, como o plano diretor, o Código de Obras, o nosso Código de Postura, mas que nós acabamos, então, contemplando nessa legislação, que, como eu disse, é um marco inicial, ou seja, é uma primeira legislação que unifica todas essas informações e todos esses deveres dos proprietários para com os usuários. Presidente, o prefeito de Passo Fundo não sancionou esta lei, acabou silenciando. A gente gostaria de entender o trâmite habitual de qualquer projeto e também por que isso teria ocorrido? Quando uma lei é aprovada pela Câmara de Vereadores, o chefe do Poder Executivo tem 15 dias para poder sancioná-la, e ele faz essa manifestação, se ele vai vetar ou não. Passados esses 15 dias, automaticamente essa lei volta à Câmara de Vereadores, então o presidente da Câmara ele tem essa obrigação de fazer então essa publicação e essa norma passa a valer. Não havendo manifestação, está valendo como foi enviada ao Executivo. Está valendo como foi aprovado pelos vereadores, foi aprovado por unanimidade numa sessão ainda no mês de dezembro de 2015, então essa norma passa a valer de imediato. Claro que a gente conta com a colaboração
dos empresários, a gente conta com a colaboração dos usuários e também da fiscalização municipal. A Câmara de Vereadores hoje tem informações de como se dará a fiscalização dessa lei que é recente? Na verdade, nós estamos em tratativas com a chefia de fiscalização da Secretaria de Finanças, né, para que possa equacionar alguns pontos e algumas medidas, né, para que tudo ocorra da melhor forma e os usuários possam ter nesses estabelecimentos a maior segurança desejada. Aproveitando a presença do presidente da Câmara de Vereadores aqui, bom, a Câmara retorna hoje ao período legislativo. O que nós podemos esperar para as atividades da Câmara nesse ano que inicia oficialmente hoje? Thaís, nós temos a partir das 15 horas, então, a primeira sessão plenária desse período legislativo, que é o último ano dessa legislatura. Claro que por se tratar de um ano eleitoral, onde nós temos as eleições municipais aí na primeira semana do mês de outubro, algumas coisas, algumas regras nós vamos ter que conciliar com os vereadores, né? Claro que a gente entende que esses períodos, por serem uns períodos um pouquinho diferentes, né, por ser ano eleitoral, mas nós estaremos trabalhando com todo o nosso vigor, com todo o nosso entusiasmo, para que aqueles projetos que nós entendemos serem importantes para a cidade, a definição e discussão de alguns pontos nas comissões especiais, isso tudo vai ser feito a contento, porque Passo Fundo precisa, né? Tá certo. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada, presidente. Bom, que todo mundo está vivendo mais é fato, né? As pessoas têm chegado à terceira idade com mais energia e muita capacidade de continuar produzindo. Foi-se o tempo em que a palavra aposentadoria assustava. Hoje ela é sinônimo de transição para uma nova fase da vida. Então reveja agora a reportagem que mostra os idosos no mercado de trabalho. Numa época em que o mais provável seria curtir os dias de forma calma e tranquila, eles continuam no batente. Os aposentados brasileiros estão na mira do mercado de trabalho e o que os empregadores têm buscado nessas pessoas é o senso de colaboração e a ideia de crescer junto com a empresa. Hoje no Brasil, 30% dos aposentados, eles continuam com uma atividade profissional muito em função da renda, de precisar ainda de uma renda extra, já que há uma ideia, e uma ideia correta, ao se aposentar, para muitos é uma espécie de empobrecimento, há uma redução da renda, mas para outros continuar não é uma questão apenas de remuneração, é uma questão que alguns autores chamam de psicossocial, é continuar se sentindo ativo, produtivo e engajado no mundo contemporâneo. Exemplos como o do seu Antônio, que tem 67 anos e está aposentado há 15, são muito comuns. Eu me aposentei aqui e já estava aí, daí fiquei na minha, fui trabalhando e não sei até quando eu ficar aí, né? Que já foi para 20 anos. Eu planto, faço limpa, poda, regar as plantas, molhar. E enquanto as empresas buscam segurança, os aposentados veem no trabalho uma forma de envelhecer com mais qualidade de vida. Mas é bom trabalhar. E a gente sempre trabalhando, não para. Não tem como ficar parado. Do cuidado com as plantas e flores ao prazer de ensinar. Jussara é professora de matemática. Há 36 anos, ela aprendeu que é possível colocar em prática as 4 operações matemáticas ao mesmo tempo. Com os alunos, ela soma alegrias, multiplica sorrisos, diminui a tristeza e divide conhecimento. Eu sou muito elétrica e eu me conheço e eu não me vejo em casa aposentada. Porque o nome aposentada parece que tu se aposenta e tu tem que ficar ali sentada, parada. E eu não me vejo assim. Então eu optei por continuar trabalhando. No momento, no primeiro ano que eu estava aposentada, eu até achava que eu ia trabalhar mais só aquele ano. E assim foi passando, cada ano se renovando e eu já estou há 11 anos aposentada. Acordar cedo, encarar com otimismo o trabalho, enfrentar os desafios de sala de aula, dar formas às plantas. As razões são muitas e tudo isso é motivo de força para quem vê na atividade profissional a inspiração para o dia a dia.
porque quando eu estou em sala de aula eu me sinto muito bem, os meus alunos são maravilhosos, eu levanto todo dia cedo, alegre, feliz, porque vou encontrá-los e também o ambiente da escola é um ambiente muito bom. O Esporte Clube Passo Fundo, time que conta com o apoio da UPF, enfrenta hoje o Lajeadense no Vermelhão da Serra. O jogo pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho começa às 8 da noite e depois de 3 derrotas, o time precisa pontuar na partida de hoje. E o ciclista da UPF, Ricardo Machado, começou muito bem as competições de 2016. Foi neste final de semana. Ele participou da 2ª etapa do Campeonato Estadual de Mountain Bike em Nova Petrópolis e ficou em primeiríssimo lugar. Cerca de 150 ciclistas vindos de várias regiões do estado participaram da competição. O próximo desafio do ciclista vai ser no final de março, no Pan-Americano, que acontece na Argentina. E outro atleta apoiado pela UPF também estreou muito bem nas competições deste ano. Gustavo Renz participou do Campeonato Estadual de Sprint Triathlon Etapa 1, que aconteceu em Pelotas. A prova teve um percurso de 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida. Bom, Gustavo conquistou o 1º lugar na categoria de 25 a 29 anos e o 7º lugar na classificação geral. Mais de 150 atletas participaram. Domingo é conhecido como o dia da preguiça, de curtir a família ou de simplesmente de não fazer nada. Ainda mais com a chuva de ontem, não foi assim na sua casa? Bom, só que para uma turma, ontem foi dia de superar desafios. Mais de 200 ciclistas pegaram a bicicleta e às 6 horas da manhã começaram um desafio pela região, em mais uma edição do Audax PF UPF. A tradicional parceria entre a Universidade e o Audax PF trouxe a Passo Fundo mais uma edição da maior prova ciclística do norte do estado. Mais de 200 atletas participaram dos brevês de 60, 100 e 200 quilômetros. O Audax ele é uma prova de regularidade e autossuficiência, autossuperação de cada participante. Então eles têm um percurso a ser percorrido, né? Eles têm uma distância X e um tempo mínimo. Os ciclistas contornaram Passo Fundo e passaram por cidades como Sertão, Charrua e Floriano Peixoto. Além de superar a distância, o pessoal também teve que aguentar a chuva. A partir do quilômetro 90, mais ou menos, pegamos bastante chuva, até o quilômetro 150, 160. E agora, para chegar seco em casa, abriu o tempo de novo. Mas tá bem legal, prova muito bem organizada. Olha, eu particularmente gosto de andar na chuva, né? Mas muita chuva assim prejudica também, né? Pela dificuldade de ver buracos na pista, né? Mas tá boa, a prova tá boa. A prova realmente hoje foi um desafio bastante grande, né? Eles enfrentaram uma chuva, já era previsto que nós teríamos algumas pancadas de chuva, mas nós não esperávamos ela tão incessante e por tanto tempo, né? A gente imaginou que em alguns momentos nós teríamos ela. E para amenizar as dificuldades e incentivar a conclusão do percurso, teve família que foi apoiar os competidores no meio da estrada. Nós viemos dar o último apoio final, porque agora esses últimos quilômetros são talvez os mais difíceis, já todos com cansaço. Então nós temos vários amigos que estão fazendo a prova. Eu já fiz essa prova dos 200 quilômetros uma vez, então eu sei que realmente esse apoio, essa motivação final acaba fazendo a diferença. Alguns em grupos, outros completamente sozinhos, donos de diferentes estratégias, mas unidos para completar a prova em segurança. A minha estratégia foi dar o máximo nos primeiros 100 quilômetros. Eu dei o que eu pude, inclusive me mantive primeiro por bastante tempo, depois no final que o grupo me passou, aí eu segui o grupo, fui pegando o vácuo deles e consegui muito bem na prova, né? Cheguei em terceiro. Tudo dentro do que nós prevíamos, nós procuramos ser muito cuidadosos na elaboração, na realização, então a gente se preocupa com todos os detalhes de uma prova, principalmente a segurança deles. Com ou sem chuva, percorrendo 60 ou 200 quilômetros, para muitos deles, o que importa não é o pódio. Devagar e sempre. Não tem que ter pressa, tem que chegar. Não é competição, é só um desafio, né?
E vale lembrar que a grande competição deste ano acontece em abril em Passo Fundo. O Brevet 1000 quilômetros é o maior desafio ciclístico de longa distância do Brasil. Essas foram as notícias de hoje. A gente volta amanhã e aí ao 12h30 nós estamos sempre ao vivo. Agora você pode também rever esse programa à noite em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. Fica também o convite para você nos acompanhar pelo Facebook. Obrigada pela sua companhia, um ótimo início de semana e até amanhã.